Bom, agradeço ao professor Sérgio, a todos vocês para me acolher pelo tema também que tenho muito a peito, porque Martha Robin é uma personalidade ainda desconhecida no Brasil, mas que é muito interessante a ser conhecida. Personagem muito interessante, muito completo. O risco com Martha é sempre de a reduzir. Martha hoje é considerada como autora na França, nos estudos na Europa, tem simpósios sobre Martha. Personagem que dá uma contribuição para o mundo de hoje viver melhor. Eu vou falar um pouco de Martha, como tem 2 encontros que são previstos, vou falar hoje de maneira um pouco mais formal de algumas coisas certas que são da postulação da causa de Martha e que podem nos dar alguns alicerces para depois, no ensinamento seguinte, ver alguns testemunhos para adentrar mais na personalidade de Martha, poder dialogar com ela e conviver com Martha. Isso é importante, porque isso que ela quis, finalmente, ela quis ser amiga dos homens. Para resumir, ela sendo muito próxima de Deus mesmo, se preocupando muito para as descrentes, pessoas que não têm a fé, mas todas as pessoas, ela amava as pessoas, à maneira de Jesus. Martha disse, me esqueci a mim mesmo e fui feliz. É um traço muito importante da sua existência, me esqueci a mim mesmo e fui feliz. Ela falava muito pouco dela mesma, quase nunca. E tem coisas que a gente nunca vai saber de Martha, mas na postulação conseguiram alguns elementos certos que eu vou tentar de partilhar. Vocês sabem que Martha foi finalmente paralisada toda a sua vida e ela vivia também na obscuridade porque não suportava também os raios da luz e sobrava de Martha somente uma voz, finalmente. E as pessoas que encontraram Martha, todas testemunharam da impressão que fez sobre eles a voz de Martha. O rir de Martha, a voz de Martha, as intuações. Pode, Martha, ler um texto muito breve desse livro, que é A Vida Silenciosa, de Martha Robin, de Raymond Perret, que é um jornalista, professor, mas que é sacerdote também da Diocese de Valence, da Diocese de Martha Robin. Mas nunca o encontrou, como eu. Eu cheguei 3 meses após a morte de Martha Châteauneuf-de-Galore, participando com o Padre Finet dos primeiros retiros. Mas na minha família, por exemplo, como tantas famílias francesas, Martha era conhecida. Meu irmão mais novo encontrou Martha, outros irmãos mais novos do que eu conheceram Martha. Martha era familiar nossa, ela é conhecida das nossas famílias. Eu vivia no estrangeiro na época, trabalhando na Alemanha, por isso também era longe, não encontrei Martha, mas minha mãe me ligou à morte de Martha, na Alemanha, na época, para dizer como ela faz parte da nossa vida na França. O dilema. Na penumbra do quarto, ressoa a voz clara e calorosa de Martha. O seu corpo é exclusivamente palavra. O seu corpo aniquilado tornou-se palavra. Martha abre o diálogo, deixa o interlocutor à vontade, escuta, cala-se, pede detalhes, tranquiliza o seu hóspede, fazendo-lhe um comentário divertido. Convida a rezarem juntos um Pai Nosso. Agora um testemunho de uma pessoa que foi encontrada. Ela tem todos os tons de voz, o mais grave, o mais agudo, o mais familiarmente roceiro, o mais angélico, tão doloroso às vezes, em gemidos, cheio de soluços, e logo brincalhão, livre, de uma alegria infantil. E sempre suave, suave, que penetra e nos penetra. Entra em nós uma espécie de comunicação, no sentido que se fala de vasos comunicantes. E com tanta força de expressão
que se tenha a contínua impressão do acompanhamento do gesto. Nunca senti tão fortemente até que ponto o verdadeiro espiritual é concreto, presente em todo o sofrimento humano, em todo o problema humano. Como conhecer todos os aspectos da vida humana quando se está naquela imobilidade, trancada na insegurança daquele quarto? Eu pensava, tudo o que há de humano está ali, nela. Ela sabe tudo vive. Eu pressentia Jesus tomando todo o homem para assumir. Se pode dizer que toda a personalidade de Marta se concentrava na sua voz. Eu pensei às vezes em João Batista, que dizia sua voz que clama no deserto. Jesus é a palavra, mas eu sou a voz que clama no deserto. Marta disse, eu sou apenas um sinal. Porque Marta teve como único sustento a Eucaristia, essa parte mais conhecida dela, apesar que não é mais importante. Mas ela disse apenas um sinal. Marta desaparecia atrás do sinal. E a voz dela portava toda a sua personalidade riquíssima. E como nós ouvimos um testemunho aqui, Marta atendeu muita gente. Nós temos um nome para a postulação de 103 mil pessoas que Marta atendeu no seu quarto. Mas atendeu muito mais que isso. E todo tipo de personalidade, eclesiásticos, cardeais, bispos, camponeses, científicos de altíssimo nível, ela se colocava à altura de cada um. E o dom que Marta recebeu foi o dom do aconselhamento. E todo mundo que encontrava Marta dava um passo na sua vida depois, porque ela tinha uma graça particular de se adaptar à pessoa que ela atendia. É um dom de esquecimento de si mesmo para poder ser toda ao serviço. E ninguém percebia dos enormes sofrimentos que ela passava. Ninguém saiu desse quarto me dizendo, eu senti que Marta, pessoa que sofria muito. Nunca. Ninguém sentiu isso. Só o rir de Marta. Até meu irmão me disse, o rir de Marta. Ao meu irmão, Marta disse 3 coisas que se realizaram as 3, que ele me confiou só 30 anos depois, há pouco tempo. Não falou, mas tudo se realizou. E Marta assumia as causas, se lembrava 5, 10 anos depois do encontro de 2 minutos com uma pessoa. Uma memória extraordinária. E uma pessoa que dominava perfeitamente a língua francesa, apesar que ela não concluiu o primeiro grau dos estudos, porque não podia, por razão de saúde. Mas ela escutava, ela era receptiva e guardava, porque a sua vida foi como se fosse uma oração contínua. Não sei se vocês tiveram contato com carmelitas. Carmelitas são pessoas de oração e que guardam tudo que é partilhado lá. Marta quis ser carmelita também, nunca foi por saúde. Depois ela vai confessar, ser carmelita e ainda fazer a minha vontade. O bom Deus não quis que eu seja carmelita. Ela ficou leigo toda a sua vida e, através dela, Jesus abriu um caminho novo na ordem da consagração total a Deus. E ela fez um famoso ato de oferenda dela mesma ao amor, dia 15 de outubro de 1925, no ano da canonização de Teresinha. E vocês podem notar que aqui eu coloquei 2 quadros, Teresinha e Marta Robin. Por quê? Vamos ver que Marta é como que é uma prolongação leiga de Teresinha. E exatamente a mesma graça que Teresinha abriu na ordem da espiritualidade e na qual Marta tanto se encontrou e recebeu a missão, de fato, a própria Teresinha lhe disse de prolongar ao infinito a sua própria missão. Bom, é uma introdução só para a gente se encontrar ao redor dessa belíssima personalidade. Como hoje é mais um primeiro encontro, eu vou dar alguns dados que são certos
questão da postulação da casa de Marte. Marte é venerável, que se pode, a heroicidade das virtudes é comprovada, né, pela causa da beatificação e canonização, e nós temos documentos que nos permitem uma base de conhecimento de Marte. Vou dizer só o essencial. Marthe Robin nasceu na França dia 13 de março de 1902, na fazenda dos seus pais, em Châteauneuf-de-Galore, numa aldeia no sul de Lyon. Ela foi batizada dia 5 de abril de 1902, na sua paróquia de Saint-Bonnet. A sua família é cristã, mas pouco praticante, e na França da época tinha grupos anticristãos muito ativos. O anticlericalismo francês era bem ativo no início do século passado. E ela vai andando à escola pública da sua aldeia, ela ama e conhece as famílias, as suas casas. Seu temperamento é alegre, ela é uma menina viva e inteligente. Sua saúde, no entanto, é frágil e ela tem bronquites crônicas devido a uma epidemia de tifoide devido à água contaminada do poço da fazenda. Uma fazenda de 11 hectares, que é suficiente para sustentar uma família de 6 filhos. Eles são pobres, mas não miseráveis. Ela participa do catecismo da sua paróquia e, vai dizer mais tarde, não tem amor nesse catecismo. Marthe é confirmado dia 3 de maio de 1911 e faz em seguida a sua primeira comunhão, dia 15 de agosto de 1912. Somente notar que, nessa época, na pastoral da França, pelo menos, a gente era confirmado antes de comungar, o que teologicamente é muito correto. Ela disse, após a sua primeira comunhão, creio que minha primeira comunhão foi uma tomada de posse de Nosso Senhor. Creio que desde então Ele se apoderou de mim nesse momento. Minha primeira comunhão foi algo de muito suave. Nós estamos em 1911, Marthe tem, em 1912, Marthe tem 10 anos. Ela fez sua primeira comunhão com 10 anos. Assim, é bom de notar que a vida espiritual de Marthe se desenvolveu no âmbito da vida paroquial, mas ela já alimenta uma relação pessoal com Deus. A sua relação com Deus não é formal, ela é realmente personalizada, é um destaque de Marthe. Ela tem esse dom. As irmãs dela não tiveram essa facilidade. Esses desejos da oração que eu tinha, às vezes, eram com certeza algo que ele mesmo fazia em mim, confessa Marthe. Creio que sentia o bom Deus, era mais que oração. Com efeito, eu o encontrava por todo lado, na natureza, que me ajudava muito a vê-lo através dela. Quando ainda era menina, eu o encontrava no próximo e nos sacerdotes, em particular. Interessante. Todas as almas místicas perceberam a graça do sacerdócio ministerial. Eu notei isso na minha vida. A partir de 1915, após a prova do término dos estudos primários, o primeiro grau, que nunca concluiu, pois era doente no dia da prova, ela fica na fazenda dos pais, partilhando a sua vida e obras. Ela cuida dos animais e ajuda nas necessidades da fazenda. Marthe e a sua família, uma palavra breve, seu pai, José Robin, era, segundo o testemunho, alto, magro e jovial, e sua mãe, Celestina, era pequena, discreta e muito comunicativa. Ela teve algumas irmãs mais velhas, Celina, que saiu mais cedo da família para se casar, Gabriele, depois Alice e Henri, que foi seu padrinho, que ficou na casa solteiro, muito ocupado com o trabalho da fazenda. E após a morte dos seus pais, ela vai pedir a opinião de Marthe, ele vai pedir a opinião de Marthe para todas as decisões importantes a serem tomadas, pois confiava muito nela. Ele faleceu em 1951. E Clémence, a última irmã, que nasceu em 1898,
4 anos antes do nascimento de Marta, atingida pela tifoide. Em 1903, no poço da fazenda, faleceu com 5 anos de idade. Assim, Marta, resumindo, sempre permaneceu próxima dos seus parentes. Ela gostava de os acolher regularmente na sua casa, em La Plaine. Dia de terça-feira era ligeiramente reservado. Marta experimentava muita alegria escutando seus sobrinhos e sobrinhas brincando, e em seguida os seus bissobrinhos e bissobrinhas. Ela acompanhava com atenção os eventos da sua família e seus sobrinhos vinham com prazer pedir-lhe aconselhamentos. Marta morreu dia 6 de fevereiro de 1981, na idade de 79 anos, 78. Ao início, um breve recapitulativo, uma introdução, tópico sobre as provações de família que não lhe foram poupadas. Marta sofreu muito da situação familiar, interessante para nós, porque a gente às vezes idealiza um pouco aqueles que têm um percurso um pouco de santidade, que se destaque. Quando nasceu Marta, um boato correu na vizinhança que o pai não era Senhor Robin, mas um operário agrícola da região. No entanto, Senhor Robin reconhecia Marta como sua filha. A família sabia de tudo isso e sofria com isso. Marta também carregou e assumiu esse sofrimento. Talvez ela não era a filha do seu pai. As relações com seu pai passaram por diversas fases. Quando Marta conta da sua infância, a gente percebe uma grande cumplicidade com seu pai. Ela diz: papai gostava tanto quando ia o buscar nos campos à noite. Ele também gostava da natureza. Ele era meu grande confidente. Ele me chamava sua Mimi. Era a Mimi de papá. Mas quando o Monsieur Robin foi confrontado com a doença da sua filha, a partir de 16 anos, as suas relações se tornaram mais distantes. Diante dessa doença, que ele não entende, o pai de Marta cala-se e guarda por ele o seu sofrimento. Uma amiga de infância de Marta conta que quando o Monsieur Robin falava dos seus filhos, falava de todos, menos de Marta. E quando a gente questionava sobre ela, ela respondia de um gesto evasivo. Contudo, o pai de Marta caminhou. Ele morreu dia 23 de junho de 1936. Interessante notar que o ano que vai chegar o padre Georges Finet, que vai ser seu pai espiritual, após um pároco fort. E o pai teria dito: agora Marta encontrou um pai, eu posso morrer. E Marta escreveu a respeito dele que ele rezava, que tinha pedido o sacramento dos enfermos e que tinha feito a morte de um santo. Marta, falando de seu pai, tinha feito a morte de um santo. A gente pode também acrescentar essas palavras do padre Finet, trazendo, segundo o que se diz, as palavras do pai de Marta: minha filha encontrou um pai, posso partir. O falecimento da sua mãe em novembro de 1940 foi uma grande prova para Marta. Ela tinha 38 anos, doente. A mãe de Marta sempre foi cuidadosa com Marta durante toda a sua vida. Ela a chamava mon petit, meu pequenino. Elas partilhavam o mesmo quarto. Marta, ao início, dormia no andar da casa e quando ela não podia mais subir na escadaria, a gente fazia ela dormir no quarto dos seus pais. Sua mãe lhe dava os cuidados dos quais ela necessitava na sua doença, banho, mas também todos os cuidados que só uma mãe sabe dar à sua filha. Molhar os lábios com um pouco de café, abrir a janela para renovar o ar do quarto, reerguer o travesseiro, esse tipo de coisa. A morte de sua mãe foi uma grande prova para Marta, que se encontrou sozinha com seu irmão, suas irmãs sendo todas casadas. Percebemos o quanto esta separação foi dura para Marta. Através dos seus escritos, quase um ano após esse falecimento, uma carta do 23 de setembro de 1941 diz: ontem, 10 meses que minha mãezinha bem amada se foi para a eternidade, e a ferida cresce sempre e todos os dias imensamente dolorosa.
ela é extremamente sensível, humana. E depois, Marta, mais tarde, vai confessar: Jesus é terrivelmente humano. Porque Marta chegou a frequentar Jesus. Jesus é terrivelmente humano. Os verdadeiros santos são como que humanizados pela sagrada humanidade do Filho de Deus, que se fez homem por isso. Ecce homo, discipulado, és o homem completo, o homem realizado, que é o segundo Adão, o novo Adão. E Teresa de Ávila comentava que toda a vida espiritual, a vida de oração, deve passar pela sagrada humanidade de Jesus. Porque o Verbo eterno do Pai santificou continuamente a sagrada humanidade de Jesus. Tem duas vontades de Jesus, a vontade do Verbo e a vontade do homem. Ele se fez homem, assumiu tudo que eu tenho. Vontade, inteligência, corpo, sensibilidade. Chorou a morte de Lázaro. Mas a sua vontade humana sempre quis o que quer o Verbo. O único lugar no Novo Testamento, pode ver, são um pouco essas duas vontades, quando em Getsemane Jesus rezava: Pai, não a minha vontade, mas a tua vontade seja feita. Após a morte da mamãe, Marta pediu que membros do foyer viessem cuidar da casa, acolher as visitas e trabalhar na fazenda para ajudar seu irmão. E somente após o falecimento de Henri, seu irmão, padrinho também, que Mara vai pedir que alguém ficasse dormir na sua casa. Marta viveu o drama do suicídio do seu irmão Henri. Em agosto de 1951, Henri era um tímido, um homem que não exprimia o que vivia. Marta amava muito seu irmão. Quando as pessoas sempre mais numerosas iam a visitar Marta esperando na cozinha, Henri era obrigado a comer diante dessas pessoas. E para uma pessoa tímida é demais. Se sabe que Henri sofria de dolorosas nevralgias faciais. Era um homem que falava muito pouco. Sua dor era incapaz de falar dela, de a partilhar. Não era na sua natureza. Para terminar com a sua dor, terminou com a sua vida. Marta não pressentiu esse drama. No túmulo familiar, ela mandou escrever esses versículos de São João. Em verdade vos digo, quem acolhe aquele que terei enviado, acolhe a mim. E aquele que a mim acolhe, acolhe aquele que me mandou. Quando Marta pode compreender nossas provas de família, ela não foi poupada. Longe de fugir no universo virtual, ideal, ela assumiu a realidade tal como era, abraçando-a, carregando-a no seu coração, na sua oração pessoal. Uma oração para os seus familiares, tirada dos escritos do Padre Fort, testemunham disso. O Padre Fort foi o pároco dela, da paróquia de Châteauneuf-de-Galore. Abençoai meus pais, reza Marta, abençoai meu papai, abençoai minha mamãe, abençoai meu irmão, abençoai minhas irmãs, abençoai todos os seus filhos, abençoai a casa onde nasci, ó Jesus. Vai abandonar os meus familiares? Uma única palavra sua pode os trazer de volta. Não, o Senhor não vai os abandonar. Os parentes da sua pequena vítima. Não, o Senhor não deve fazer isso. Não pode o fazer. Confio em vós. É bonito a oração de Marta para os seus familiares. Hein? Sempre deu uma preferência, que Marta atendeu muita gente. Assim, Marta, finalmente resumindo, era a caçula de 6 filhos. Marta sempre permaneceu próxima dos seus familiares, ela amava acolhê-los regularmente na casa de La Plaine e gostava de escutar seus sobrinhos brincar e eles vinham de bom grado lhe pedir conselhos. Agora vou mudar de capítulo. Vou só investir vou mudar de tópico, vou falar um pouco da erupção da doença, dando alguns dados certos. Depois, vou falar de uma vida mística no coração da sua doença, as raízes de uma vocação, a escolha de Marta, esse famoso ato de abandono que já falei, que é essencial, a graça da missão paroquial de 1928,
e a união com Jesus na sua paixão, a estigmatização. Vou ver onde eu vou. Vou só fazer isso. A irrupção da doença. Durante o verão de 1918, Marthe, que tem 16 anos, começa a sofrer de enxaqueca persistente. Ela é também tomada de febre, vômitos, e no dia 1º de dezembro ela desmorona na cozinha. Os médicos pensam primeiramente no tumor cerebral. A situação piora e Marthe entra em coma durante 4 dias. Pensando que era perdida, ela recebe a extrema unção. Se chamava assim antigamente extrema unção, mas os sacramentos enfermos. E em seguida fica no estado letárgico de 27 meses até abril de 1921, 2 anos e 3 meses. Ela é como reduzida a um legume, ela é letárgico, estado letárgico. Marthe não reage mais. A família não entende e sofre esta grande provação da situação incompreensível de Marthe, que sofre de dores na cabeça, nos olhos, nas costas e no estômago. Suas pernas e em seguida seus braços se tornam desajeitados e o tempo passa sem os médicos diagnosticar a doença. A partir de abril de 1921, Marthe parece melhorar e recomeça a andar, recuperando um pouco de visão. Ela vai fazer de tudo humanamente, lutando para a sua recuperação com os métodos dos quais ela dispunha na época. Era uma doença que progredia e regredia, por isso é difícil falar da sua doença. No entanto, temos alguns elementos que podem servir de referência. Vou só citar alguns dados certos da postulação. Marthe é definitivamente acamada em maio de 1928, ela tem 26 anos, ela nunca mais vai se levantar. 2 de fevereiro de 1929, Marthe tem 27 anos, brusca tetraplegia com dores nos músculos. Suas pernas vão se reclinar aos poucos sobre o seu corpo. A partir de 1930, Marthe tem 28 anos, não pode absorver mais nada, nem uma gota de água, nem qualquer alimento. Em setembro de 1939, os centros da visão são atingidos. Marthe não enxergava. Algumas atitudes de Marthe durante a doença. Ela trabalha para não ser uma carga para a família. Ela é uma mulher valente. Ela bordava, como as mulheres dessa região, elas bordavam, o trabalho delas, até que não foi mais possível, apesar da perda da agilidade dos dedos. Ela se esforçou de ler por enquanto seus olhos deram conta. Quer dizer, até 1939, Marthe leu muito, muito mesmo. Os seus pais não eram institutor, mas Marthe leu muito. Ela buscava, pedia livros, revistas, todo tipo, sem selecionar. Apesar das enxaquecas, por enquanto as suas mãos o permitiram, ela escreveu apesar do desconforto da sua posição. Ela mesma tentou escrever com a boca, porque os dedos não davam mais conta. Isso é tão forte que a gente nem tinha a impressão de ficar perto de uma doente quando estava com ela. No entanto, é claro que ela sofria constantemente. Em 1930, ela escreve: graças a Jesus, graças sobretudo à nossa boa mãe, eu faço questão sempre mais e mais de dissimular tudo o que puder relembrar que eu estou doente e calar as dores com as quais eu sofro constantemente e dos quais eu falo só muito pouco. Quero que tudo ao meu redor e a mim irradie a harmonia, o santo contentamento, a alegria, a imensa bondade de coração. É tirado do seu diário de dia 29 de março de 1930. Um diário que é um recolhimento dos seus escritos ao pedido do seu diretor espiritual, Padre Fort, que descobriu que a sua paroquiana era estigmatizada, 2 anos depois que ela recebeu a estigmatização, e pediu que ela escrevesse a sua vida espiritual. E Marthe nunca quis, mas fez por obediência pura, e de jeito nenhum para ser publicado.
mas nós colocamos sobre isso. O Canarilco, antigo prefeito da congregação do Conselho Pontífice pelos Leigos, pediu que a gente publicasse em edições críticas essas obras de Marthe. E a gente fez. A sua força, sua rocha era a certeza de ser amada por Deus. Ela nunca cessava de afirmar: Deus é bom, Deus é Pai, Deus nos ama. E ela acrescentava: Deus compadece e amansa todos os nossos sofrimentos. Todas as nossas dores, Jesus as partilha. Todas as nossas cruzes, Ele quer que elas floresçam. No diário de 12 de janeiro de 1930. Assim, resumindo, Marthe foi como que fascinada pelo amor de Deus. E este amor a invadiu e ela o irradiou. Marthe inverteu uma situação. Para ela, inatividade forçada, que foi toda a sua vida, igual atividade profunda. A equação de Marthe é inatividade forçada igual atividade profunda. Para o mundo de hoje, que está preso do ativismo, é muito interessante a aprofundar. Ela diz: a atividade me é recusada na terra, mas Jesus me dá de exercer aquela da oração, do amor no sofrimento, no sacrifício desconhecidos. Ela parece estéril no mundo, mas quanto fecunda diante dele. Minha parte é bem bela, é a parte de Jesus e de Maria, é a parte dos anjos no céu que adoram e rezam. É um extrato diário de 28 de agosto de 1930. E com muita ousadia, Marthe reza ao Senhor: meu Deus, dai ao meu abandono, à minha inatividade, um transbordamento, uma atividade profunda que corresponda e ultrapassa as mais laboriosas tarefas. Diário de 2 de fevereiro de 1931, que vai se tornar depois, pelo Papa João Paulo II, o Dia da Vida Consagrada. Nós estamos em 31. O Papa fez nos anos 90. Um pouco mais tarde, não me lembro. Um padre do foyer que foi se encontrar com Marthe a respeito de um homem deficiente, pelo qual ele foi pedir a cura, pois tinha muito trabalho para fazer no foyer. Marthe lhe disse: mas, padre, não tem somente o trabalho material, tem também a oferta de cada instante e o lugar ocupado na comunidade. Para ela, as pessoas deficientes eram muito importantes. Ela era muito deficiente e ela tinha consciência de ser muito importante pelo poder das suas orações. Bom, concluindo esse capítulo, Marthe poderia assustar muitas pessoas que vêem nela somente sofrimento, a doença, a imobilidade, a obscuridade ou quatro. Mas a sua doença, Marthe a inverteu em positivo. A obscuridade do seu sofrimento, ela transformou em luz e no amor que ela irradiava. Sua força foi de transformar o seu sofrimento e suas provações em caminho de vida e de esperança. Nessa altura, envio vocês uma meditação extraordinária do Papa Bento XVI sobre o Santo Sudário em Torino, nos anos 2010. Extraordinário, como mensagem positiva, porque o Santo Sudário é um negativo fotográfico, não é? E ele fala do sangue, que fala da vida, ele vê toda a dimensão positiva, a mesma coisa. Eu vejo essa realidade. Bom, uma vida mística no coração da sua doença, esse é um capítulo extremamente importante para mergulhar mais na realidade de Marthe. Marthe caminhou como nós. Sua evolução espiritual se fez progressivamente, não é de vez, progressivamente. Muitas coisas nos são desconhecidas e o permanecerão, já avisei, mas se pode atravessar as grandes linhas desta evolução. A relação de Marthe com a Virgem Santa é marcada pela piedade popular, orações encontradas no livro de oração do seu avô, o terço, as peregrinações, mas também pela familiaridade que ela tinha com Maria. Ela diz: eu falava com ela sobre tudo.
Através dessas palavras, entendemos que a Santíssima Virgem se tornou para Marta uma mãe, sua confidente, seu recurso na angústia e na doença. Eu recolhi do professor Bernard, um exegete francês da Universidade de Estrasburgo, que se interessou aos textos de Marta e que confessou: Marta não podia viver o que ela viveu sem a assistência permanente de Nossa Senhora. E, de fato, escutei o Padre Finet, quando eu participava dos retiros, notadamente os primeiros retiros pregados do Padre Finet logo após a morte de Marta. Ele se soltava, porque no tempo que Marta era viva, Marta pedia que Chico não falasse muito dela, porque ela dizia que as almas, nesse caso, escapavam às suas orações. E o foyer foi sempre reservado em relação a Marta e aos fenômenos místicos. Mas o Padre Finet disse, me lembro ainda, e gravado na minha mente, em 1981, no mês de março, estava lá, e ele disse: Nossa Senhora não esteve nunca menos de 5 horas, fisicamente, 5 horas presentes por semana no quarto de Marta. Mas a gente pensa que tem uma presença muito maior de Nossa Senhora que 5 horas por semana. Mas isso que o Padre Finet falou, que é muito mais que Lourdes, que qualquer lugar, porque durante mais de 50 anos nós temos bordados que Nossa Senhora fez quando Marta não podia mais bordar. Temos bordados, Nossa Senhora acompanhou fisicamente Marta muitas vezes. Mas esse exegete, ele confessava a Marta não podia viver o que ela viveu sem assistência permanente de Marta. E Marta, de fato, foi uma grande impressão do Padre Finet. Eu vou contar depois esse encontro de 10 de fevereiro de 1936. Durante 1 hora, Marta falou de Nossa Senhora em palavras que ele entendeu que ela tinha uma grande familiaridade. O Padre Finet já tinha pregado mais de 100 retiros marianos quando ele encontrou Marta pela primeira vez. Mas como Marta falou de Nossa Senhora, foi realmente impressionante para ele. Marta teve uma grande convivência com Nossa Senhora. Será bom de ler um pouco esse testemunho sobre o Tratado da Velha Devoção. Você pode ir nessa altura? Por que a consagração a Maria? Na linha de São Luís... Um sacerdote pediu. Marta recomenda calorosamente rezar cada dia a consagração a Jesus Cristo pelas mãos de Maria, que acrescenta... Um sacerdote que pediu. Um dia um sacerdote perguntava: que acrescenta essa consagração quando já tem no coração o desejo de amar Nossa Senhora? Contato, Marta responde: o senhor sabe, Padre, o que acontece às vezes. Procuramos a nós mesmos, disfarçadamente, no bem que fazemos. Ora, o espírito dessa consagração é o de nos despojarmos de nossos méritos e do bem que realizamos. Sim. Marta tinha uma grande percepção que tem que ir a Jesus por Maria, porque foi o caminho de Deus mesmo. E nós pegamos essa tradição nos foyers, mas nunca houve pregações nos foyers, fazendo do retiro fundamental, sem que terminasse pela renovação das promessas batismais e consagração a Maria. E Marta que nos orientou nesse sentido. Dia 20 de maio de 1921, logo ao sair do coma letárgico que falei, de 23 meses, Marta viu a Virgem Santa pela primeira vez. Ela tem 19 anos, com os olhos do seu corpo, como vai dizer. Sua irmã Alice era presente e viu uma grande luz branca, muito bonita. Mas, nas semanas a seguir, Marta vai dizer à sua irmã: sim, a luz era bela, mas eu vi também a Santíssima Virgem. Depois desse evento, Marta vai ter uma fase de remissão e fará 2 peregrinações para agradecer à Virgem Maria. As raízes de uma vocação. Marta sonhou em entrar no Carmelo. Na época, na França, se falava sempre mais e mais de Teresa de Lisieux
e a história de uma alma se espalhava até nos campos da França. Ela falou com seu pai, mas ele se opôs a essa vocação. Em 1922, ela melhora um pouco e vai para ajudar a sua irmã Gabrielle, mas na volta a doença recomeça. E Marthe passa a longa jornada sozinha, em casa, enquanto no verão, em particular, todo mundo trabalha fora. Os vizinhos também se afastam dela e o boato se espalha que ela é histérica. Marthe vai sofrer muito dessa solidão na época. Ela vive também uma grande solidão interior, não tendo podido ainda abrir-se ao seu pároco, que permanece distante. De fato, Marthe fez de tudo humanamente para curar. Ela ia nessas curas, esses locais de curas, mas houve, como se faz na França, em todas as dioceses e nas paróquias, um período de peregrinação em Lourdes, porque em Lourdes se levava os doentes. E Marthe era inscrita nessa peregrinação, mas uma outra doente quis ir e não tinha mais lugar, e Marthe cedeu esse lugar para ela. O pároco, na época, maltratou ela por causa disso, dizendo que ela não sabia o que ela quer, e não deu interesse a essa menina que era indecisa sobre as coisas, enquanto Marthe era muito decidida, mas ele não entendeu muito bem, não aprofundou e teve um desencontro ao início, depois vai mudar um pouco. No entanto, Marthe tem já uma profunda vida íntima com Deus. Nesse contexto desértico, rude, Marthe encontra um reconforto na pessoa de Thérèse de Lisieux, beatificada em 1923 e canonizada em 25. Em 1931, Marthe escreve, nós estamos, por isso, 6 anos após a canonização de Teresinha. E Marthe vai revelar esse aspecto muito importante. Ela diz, Teresinha, é para mim uma irmã mais velha tão íntima, da qual a doutrina toda de amor foi tão beneficente à minha alma no período das grandes trevas e da não menos grande solidão na qual eu me encontrava. E nós sabemos que depois Teresinha vai ser doutora do amor. Mas Marthe disse, a doutrina toda de amor, acertou? Ela entendeu, como ela convivia com Jesus, ela entendeu que o cristianismo é o amor de Jesus. E a única pergunta que Jesus fez a Pedro, tu me amas? E a doutrina de Teresinha, como fiz com o padre François Lettel, um carme francês que pregou o retiro ao Papa Bento XVI, me lembro, trabalhei com ele também sobre Teresinha, e ele diz, resumindo tudo, a doutrina espiritual de Teresinha é o amor de Jesus. Pode tudo resumir, o amor de Jesus, que é a única pergunta que Jesus fez a Pedro, tu me amas? 3 vezes. Quer dizer que a competência do pastor não é a universidade que ele fez. A competência do pastor é o amor de Jesus. E a competência de Marthe é realmente o amor de Jesus. E Marthe, Teresinha, nesse período do jansenismo ainda, reabriu o caminho do Evangelho para redescobrir o amor de Jesus. Era uma região fria, distante, e ela abriu o caminho da verdadeira renovação conciliar, que redescobrir, como todas as renovações na história da Igreja, redescobrir a proximidade de Deus em Jesus Cristo. Finalmente, nossa religião é a encarnação do Verbo. O maior dogma da Igreja católica é a encarnação do Verbo. Deus se aproximou, ele fez a viagem, se fez gente. Só que a gente sempre imagina Deus longe, Deus é perto de nós. E toda a renovação da igreja é uma redescoberta. Na escola francesa de espiritualidade, com o cardeal de Berulle, no século XVII, o padre de Montfort, vem ao final de toda essa escola francesa de espiritualidade, se beneficiando, é uma redescoberta da proximidade de Deus em Jesus Cristo. Monsieur Ollier, São Vicente de Paulo, conhece aqui no Brasil também, é desse grande século XVII, que é uma grande renovação da igreja que passa para a redescoberta da proximidade de Deus em Jesus Cristo. Deus se fez homem. Assim, a doutrina toda de amor foi tão beneficente à minha alma no período das grandes trevas e da não menos grande solidão na qual eu me encontrava.
Assim, Marta se alimenta da pequena vida de Teresinha, ela a assimila e vive dela. Com Teresinha, Marta sabe que Deus é seu Pai, que Jesus está conosco nas menores coisas, que o amor só conta e que quando a gente é confrontado a uma prova ou uma tentação, o melhor é de atravessá-la com simplicidade. 3 vezes, em outubro de 1927, Teresinha visitará Marta, então que ela estava no coma. Marta vai somente comentar que Teresa lhe disse que não ia morrer ainda, mas que terá que prolongar sua missão no mundo inteiro. Marta acrescentava com humor: a marota, ela me deixou tudo. E de fato, é Teresinha que abriu o caminho, mas é Marta que o prolonga ao infinito. Na realidade, Teresinha disse 3 coisas a Marta. Marta não era viável nessa época, ia morrer. Era feliz de morrer porque ela sofria muito e não entendia a razão profunda de tantos sofrimentos. Era feliz, uma boa menina, amava Deus, está feliz de morrer mesmo. Tinha o caixão dela, estava pronta, feliz. Depois ela vai dizer que Teresinha derrubou a sua felicidade. Mas Teresinha lhe diz 3 coisas. Que não ia morrer. Primeiro anúncio, primeira decepção. 2, que tinha revivido tudo o que ela mesma tinha vivido. E Marta tinha 25 anos quando aconteceu. E 3, que ia prolongar sua missão ao infinito. E de fato, isso que aconteceu. Marta viveu até 79 anos, enquanto não era viável. E nós vamos ver depois que o único sustento de Marta foi a Eucaristia. A escolha de Marta, dia 15 de outubro de 1925, Marta tem 23 anos, ela vai fazer um ato de abandono, que permanecerá como alicerce de toda a sua vida espiritual. Ela escolhe de se doar totalmente ao Senhor no estado no qual ela está, escrevendo-lhe um ato de abandono. Uma citação, um pequeno trecho desse ato de abandono de Marta: Deus eterno, amor infinito, ó meu Pai, tudo pedistes a vossa pequena vítima, tomai por isso tudo e recebei tudo. Nesse dia vos dou e consagro-me a vós, toda inteira e sem retorno. Ó bem-amado da minha alma, meu doce Jesus, eu sou vós que eu quero. E por vosso amor eu renuncio a tudo. E mais adiante, meu Deus, tomai minha memória e todas as suas lembranças, tomai meu coração e todas as suas afeições, tomai minha inteligência e todas as suas faculdades, tomai minha vontade toda inteira, a vós me entrego e abandono. Marta escolhe então de se entregar totalmente a este Deus que ela chama amor infinito e Pai. Ela escolhe de confiar nele, mesmo se ele a conduz no caminho de espinhos, de sofrimentos. Nesse dia, Marta se consagrou não mais para ser carmelita, mas de uma maneira mais profunda para fazer o que ele queria, Jesus. E Marta escreveu uma citação do livro O Caminho para Deus, que por aqui ela diz: com todas as minhas forças, com toda a minha vontade, eu desejei, eu quis o bem. E com sua graça eu encontrei Deus. Depois de anos de angústias, ela escreve em 1930, de pecado, diz Marta, de profundos ânimos, depois de tantas provações psíquicas e morais, eu ousei, eu escolhi como Senhor, como modelo único e perfeito, o Cristo Jesus. Ele, o Verbo encarnado, o Cordeiro Salvador do mundo. Ou melhor, eu lhe supliquei que se quisesse ser o meu Senhor, meu modelo, meu caminho e minha vida. Quer dizer que nós estamos vendo claramente que teve uma escolha. Ninguém vira santo por acaso. Tem que o querer mesmo. A santidade está na vontade, porque o amor está na vontade, como a verdade está na inteligência. Tem que querer.
Agora, diz Marta, só o abandono me guia e não tenho outro ponto de apoio exceto o amor. É completamente indiferente para mim gozar ou sofrer, porque tanto sofrimento quanto a morte tem por nome o amor. Também nada mais tenho a pedir com ardor, exceto o perfeito cumprimento da vontade de Deus a respeito de minha alma. Só tenho fome e sede de uma coisa, que a vontade oculta de Deus se cumpra em mim em toda a sua extensão e sua plenitude. Só tenho fome e sede de Deus, de abandono a Deus, do amor de Deus, da união viva com Jesus, hóstia. Após esse passo, Marta não melhorou. Sua doença vai continuar a evoluir após esse ato de abandono. Relembrando que em 1927 o sistema digestivo é tocado e em maio 28 Marta é definitivamente acamada. No entanto, ela vai continuar vivendo na confiança. E o Senhor vai se manifestar 3 anos depois, através de um evento da vida paroquial e a graça da missão paroquial de dezembro de 1928. Em dezembro de 1928, acontece na paróquia uma missão pregada por 2 padres capuchinos, com tempos de confissões e procissões. No final das semanas de missões, os capuchinos fazem visitas aos doentes e eles vão visitar Marta. Marta permaneceu muito discreta sobre o que aconteceu, mas sabemos que isso foi uma etapa importante na sua vida, um ponto de partida. Ela conta a uma amiga: segunda, me confessei com o padre Marie Bernard e entre a minha confissão e a minha comunhão, a página do meu diário permanecerá branca e vai se saber somente no céu o que aconteceu. Ela nunca comentou. Nunca comentou. E quando os padres, os membros do foyer, 30 anos depois perguntaram: mas aconteceu o que, Marta, nesse 3 de dezembro de 1928? O padre sabe, só que o padre morreu. E ninguém sabe, ninguém soube o que aconteceu. Mas a postulação pode fazer algumas deduções. Seu pároco, o padre Fort, transcreve o que ela lhe confiou em seguida a respeito disso. Na noite do 4 a 5 de dezembro, Nosso Senhor lhe apareceu a Marta. Ele pediu se ela consentisse a sofrer para a conversão dos pecadores em geral e de Châteauneuf em particular. E no mesmo tempo, ele lhe disse que ele queria que eu, diz o padre Fort, seja o seu padre espiritual e que haja entre nós uma união toda especial. Esse pároco que não quis saber dela porque desescreveu de Lourdes. Pouco tempo depois da missão, Marta vai escrever uma carta ao seu pároco, o padre Fort, para lhe pedir se ele queria bem se tornar o seu padre espiritual. Então, Marta descobriu que a paternidade de Deus passava também pela paternidade do sacerdote. A partir deste momento, o padre Fort mudou radicalmente de atitude em relação a Marta. Na realidade, nós sabemos também que os capuchinos, quando desceram de Marta, diziam: padre, você tem uma pessoa um pouco de valor lá. Será bom de dar um pouco de atenção. Ele escutou, era um pároco humilde, ele escutou e começou um pouco a se aproximar de Marta. Ele começou a visitá-la mais regularmente e levava a comunhão para ela. A partir de 1930, Marta não poderá mais absorver nada, a não ser a hóstia, que entrava nela como um corpo vivo, segundo o que ela mesma disse. Durante 50 anos, a Eucaristia foi, para Marta Robin, seu único alimento, vivendo assim a palavra de Deus. Meu corpo é verdadeiramente o alimento e meu sangue verdadeiramente uma bebida. Ela respondeu uma vez a Jean Guiton, que a interrogava. Ela disse, porque ele perguntou, Jean Guiton é um letrado, amigo pessoal de Paulo VI, homem da Académie Française, e que fez amizade com Marta, como tantas personalidades diversas, com grandes científicos também. E esses homens têm um jeitinho para fazer as perguntas. São letrados, são hábeis. E Marta também se abriu bastante com ele, até mais que com os membros do foyer. E nós sabemos, através de Jean Guiton, coisas que nunca revelou mesmo aos membros do foyer. E nem ao padre Finet. Marta é assim, é surpreendente. Ela disse, alguém umedece minha boca, mas não posso engolir.
A hóstia me proporciona uma impressão física de alimento. Jesus está em todo o meu corpo, e Ele que me alimenta é como uma ressurreição. A pergunta de Jean Guiton foi o seguinte: permita-me de vos fazer uma pergunta indiscreta. Queria saber o que a senhora experimenta terça-feira quando lhe dá comunhão, que é o seu único alimento, sua única bebida. A senhora tem a mesma impressão que quando o fogo lhe atravessa o coração? É verdade, me alimento só disso. A gente me molha a boca, mas não posso engolir. A hóstia passa em mim, eu não sei como. Então, ela me procura uma impressão que é impossível descrever. Não é alimento ordinário, é algo de diferente. É uma vida nova que passa nos meus ossos. Como dizer, me parece que Jesus tem todo o meu corpo, que ele é meu corpo, como se ressuscitava. E em seguida, eu perco o chão. Eu estou então destacado do corpo, livre a respeito do meu corpo. Jean Guiton. Então, a senhora está fora do que nós chamamos, nós outros filósofos do tempo. E não conhece a espada dos filósofos. Eu vos repito que eu perco o chão, eu viajo em Deus, Ele me leva onde Ele quer. Então, Ele vos leva, disse Jean Guiton, sorrindo, a Roma, a Constantinopla? Sim, a Roma, a Constantinopla. Mas em Jesus e também com a Virgem, tanto mais com um, tanto mais com o outro. Eu estou sempre no mesmo estado de sofrimento. É o amor que me conduz. Eu tenho apenas a doçura de me deixar conduzir por esse caminho. Jesus é tenro. Ele toma para ele o que tem de mais penoso e me deixa apenas o mérito de o seguir sem resistência. O Senhor sabe, com a fé em Deus e o conhecimento do seu amor, a gente pode facilmente se esquecer do resto, enquanto que todas as vantagens da terra não podem substituir essa paz, essa ternura. Quando a gente entende o amor que Deus tem para nós, a gente encontra que a eternidade não será bastante demorada para agradecer. E o oceano, nossa felicidade faz parte da sua felicidade. Não sei como lhe explicar tudo isso. Uma descrição de Marthe que o padre Montobonami, dominicano, o primeiro postulador da Casa de Marthe, que concluiu seu doutorado mariano, ajudado por Marthe, que ajudava a corrigir alguns pontos. Sim, Imaculada Conceição, mas na perspectiva da maternidade divina. Ela ajudava a reorientar a reflexão do dominicano teólogo, para que ele pensasse bem reto em relação a Maria. Marthe disse: eu comunguei no fogo do amor. No momento em que meus lábios se abriam de alegria para a hóstia santa, uma doce voz ressoou: sou eu desço do céu. A hóstia recebida era um fogo que queimava meus lábios, queimava meu coração, queimava meus membros, queimava todo o meu ser. Quanto amor! Nesses dias de deslumbramento, o que me espanta é que, em seguida, sempre penetrada de sua presença, eu ainda possa ouvir, ver as coisas da terra, falar, ocupar-me e sem esforço sacrificar minha alegria, meu único amor, para me esquecer, me doar, pôr-me à disposição de todos, abandonando minha felicidade para que outras almas sejam visitadas e, como eu, abrasadas de amor, para que, tal como a mim, Jesus se revele a elas. Do 15 de fevereiro de 1932. Outra citação do 3 de outubro de 1930, a Sagrada Comunhão é a vida que faz reviver meu coração. Divina Eucaristia, mistério divino, Jesus em mim, o coração do meu Deus pulsa no meu. A comunhão é para ela um alimento, mas também como uma impregnação onde Deus nos transforma aos poucos, na medida em que a gente o acolhe. Citação de Marthe. É Deus que do interior nos toma todo inteiro e nos fortalece, muda, renova, impregna a Jean Guiton. Ela disse a Jean Guiton: cada comunhão é uma transformação. Cada comunhão é uma transformação.
Dá para continuar um pouco? A união com Jesus na sua paixão. Estamos aqui diante de um mistério. No entanto, eis o que podemos dizer a respeito disso a partir dos documentos históricos e testemunhas diretos do que dispomos. Esta união não se fez de uma vez só. É pouco a pouco, progressivamente, que Jesus uniu Marta ao seu amor de Redentor, de Salvador, partilhando com ela o seu sofrimento de alma, de coração e de corpo, até o dia onde imprimiu nela, mesmo fisicamente, as suas marcas divinas. O Padre Finet traz essas palavras de Marta em 1945. A impressão dos estigmas não se fez uma sexta-feira. Era em outubro e todo ao início do mês. A estigmatização, na realidade, aconteceu dia 2 de outubro de 1930. Sem deixar de guardar a mesma dor em todo o meu ser que acabou de ter sido marcado por Nosso Senhor, pouco a pouco eu fui reanimada e no dia pude falar. A estigmatização tinha acontecido pela manhã. Final de citação. O Padre Finet acrescenta mais à frente. A sexta-feira da mesma semana, Marta começou a viver a paixão de Nosso Senhor de uma maneira mais real, mais completa exteriormente. Citação. Desde estes primeiros favores de outubro de 1930 até este dia, diz Marta, a cada semana se confirmavam em mim as palavras de Nosso Senhor e fui chamada a viver as diferentes fases da paixão, nas horas mesmas que Nosso Senhor viveu. A estigmatização aconteceu dia 2 de outubro de 1930, mas Marta permanece muito discreta sobre o que ela viveu. Ela nem fala disso ao seu pai espiritual, o pároco Fort, que o descobriu por acaso, subindo uma sexta-feira à la plaine, na sua casa em 1932. 2 anos depois, descobriu o padre Fort que a sua paroquiana era estigmatizada. No Diário de Marta, encontramos apenas a respeito disso o seguinte. Eis o final do ano de 1930, que está se terminando na união íntima de minha alma com Deus. Todo o meu ser sofreu uma transformação tão misteriosa que profunda. Que trabalho, que ascensão Deus realizou em mim, mas quantos sobressaltos de coração, quantas agonias de vontade necessita para morrer a si mesmo. Do dia de 31 de dezembro de 1930. Dia 17 de setembro de 1931, Marta vai dizer no seu diário: Nosso Senhor parece querer sempre mais de me confirmar ser sua vítima pelo sofrimento e me associar mais intimamente à sua vida dolorosa. Dia 26 de janeiro de 32. Marta vai trazer no seu diário uma outra experiência mística da paixão. Entendemos por isso que para Marta teve uma evolução por etapas na união com Jesus na sua paixão. Em 64, ela vai dizer a Jean Guiton: não vejo mais os detalhes da paixão. Antigamente via, entendia, podia descrever. Agora não me lembro mais dos detalhes. Estou em Jesus. Antes de ser um mistério do sofrimento, o estado a descrever, esta união é primeiramente um mistério de amor. O amor apaixonado por Jesus. O mistério de amor para os pecadores. Ela dizia, isso é extraordinário, ela dizia, que eu morra, mas que eles vivam. Quem fala isso nela é Jesus, como o sacerdote diz, isto é o meu corpo. Que eu morra, mas que eles vivam. Marta morria toda semana. Morria. Inclinava a cabeça e entregava o espírito, morria. Só o Padre Finet, o bispo local, tirava do êxtase, 2 ou 3 dias depois. E o Padre Finet comentava, escutei, que se não tinha cuidado, podia matar ela. Marta fala de uma intimidade de amor e de sofrimento com Jesus. Jesus tem a une progressivamente ao seu coração, fazendo-a partilhar o seu amor para com os homens. E ela descreve, ao mesmo tempo é tão suave e tão doloroso que ficou inteiramente perdida e por uns instantes como que aniquilada. Não sofro mais e, no entanto, sofro de um novo sofrimento que, parece-me, não acabará mais. Dia 2 de maio de 1927,
ela tem 25 anos. Depois seria o nascimento dos foyers com o encontro também do Padre Finet, mas acho que passei do tempo, vou deixar para uma outra vez, para não abusar de você, porque faz mais de 1 hora que estou falando. Vamos parar aqui. Se vocês quiserem, já 8h15, a não ser que vocês estão prontos, mas não quero abusar. Vocês estão bem? Posso continuar um pouco, porque avança. O nascimento dos foyers, não peguei lá assim, a gente entra quase o que nós chamamos o texto fundador, todo um histórico também, científico, para realmente redescobrir o que Jesus disse exatamente a amar sobre a obra do foyer. Mas vou dizer o contexto. Nos anos seguintes, a missão paroquial, de 1929 a 31, Marta entende aos poucos que o Senhor quer lhe confiar uma missão. No primeiro tempo, ela tenta esquivar-se, se derrubar. Não por medo, mas porque consciente dos seus limites, pensando que outros iam realizar melhor o desejo do Senhor. Eu discuti com Deus, confessa ela mais tarde, discuti com Deus. A revelação de 1933. Marthe compreende que o Senhor a escolheu para uma obra que ele quer começar em Châteauneuf-de-Galore com o sacerdote que ele, Jesus, faria conhecer na sua hora. Chegou em 36, o Padre Finet. Uma obra que ele chama, Jesus, a grande obra do meu amor. E que esta obra começaria pela criação de uma escola na paróquia com a oração das crianças. Não houve qualquer pregação, por enquanto não houve 2 anos de oração das crianças. Quer dizer, a alicerce de um foyer de charité é a oração das crianças. Nesse momento, vou ler uma parte do texto, é impressionante. Nesse momento, Jesus abriu os braços no gesto glorioso de bênção e de amor, os olhos voltados para a terra que ele cobria majestosamente com a sua sombra, considerando-a com uma terna e uma complacência inefáveis. Após um momento dessa atitude, ele me designou o lugar preciso onde desejava a sua obra e que tinha que adquirir. Tinha 18 proprietários e ninguém quis vender, mas aconteceu, o foyer está lá. Após um momento, ele continuou, sim, Jesus que fala, quero fazer aqui algo de novo e de muito grande para nossa glória por causa de ti. O texto foi até aqui, não vou continuar, só uma citação do Padre Montauban-Bonamy. Compreendi nesse momento que era na própria paróquia que devia realizar essa obra de seu amor, da qual já me falara tantas vezes. Jesus insistiu muito para Marta, até ela se decidir. Tem um momento que é interessante, poderia dizer, entendi esse momento que não tinha usado antes, que tinha me recusado de acreditar até então, quer dizer que era na paróquia mesma que devia se realizar essa obra que o Senhor chamava a grande obra do seu amor, do qual me tinha falado tantas vezes e pela qual ele mostrava atualmente tanta insistência. Pedido mesmo que a gente fizesse sem demorar a primeira fundação pela criação de uma escola para crianças e meninas que ele prometia com a Santíssima Virgem de cumular do seu amor e da divina proteção, dizendo que a escola será um dia um dos ramos da obra de uma irradiação eficiente. Era pasmada, diz Marta. Apenas ainda ousava acreditar nas divinas palavras do Senhor, tanto tinha medo de errar, adivinhando toda a gravidade e as consequências inauditas de uma tal comunicação. E o que não conseguia de jeito nenhum entender era a participação direta que me era imposta em tudo isso, mas não tinha como que discutir as ordens de Deus, bastava me inclinar e obedecer, já que devia partilhar logo o que tinha me sido dito. Que martírio e que suplício era meu, sufocava de angústia só no pensamento do que tinha que dizer, tanto eu temia de falar. Mas o Senhor, tendo insistido com tanta autoridade essa vez, que não podia esperar demais.
Nesse momento, Jesus abriu os braços, um gesto glorioso de bênção e de amor, os olhos baixados para a terra que lhe cobria majestosamente da sua sombra, a considerando com uma ternura e uma complacência inefável. Após o momento dessa atitude, me designou o lugar preciso onde desejava a sua obra e que tinha de adquirir. Após um momento, ele continuou: "Sim, quero fazer aqui algo de novo, de muito grande para a nossa glória por causa de ti, por causa de tudo que eu faço, que eu quero fazer em ti e por ti, em quem quero me glorificar ao infinito." Imagina, Marta. Eu quero receber aqui, diz Jesus, um amor e uma glória infinita. Quero conhecer aqui uma honra e um testemunho incomparáveis. Quero que todos os membros da obra sejam santos, que irradiam pelo exemplo de uma vida profundamente sobrenatural, pelo exercício incessante da caridade, pela sua dedicação a toda a aprovação e, finalmente, pelo dom de si, a cada um e a todos, o dom total a Deus. Derramarei sobre a obra e sobre cada um dos seus membros rios de luz e de graças. Realizarei prodígios estupendos e minha Santíssima Mãe realizará ela mesma maravilhas retumbantes. Me reserva uma multidão incomparável de graça que ainda nunca até hoje derramei na minha igreja e que nunca derramarei em nenhum outro lugar que nesses lugares. As mesmas maravilhas que nos primeiros dias da minha igreja vão se reproduzir e maiores ainda. Minha Santíssima Mãe será a Rainha gloriosamente amada e escutada nesse foyer do meu amor, que ela conduzirá ela mesma pela sua presença toda materna, conhecerá um verdadeiro triunfo que, jorrando afora, será conhecido dos pontos mais remotos da terra. Bom, o texto é bem continuado, mas tem coisas de união, bom, só vou dizer a próxima vez. E depois disso, tem o famoso encontro do Padre Finet com Martha Robin. Em 1936, Padre Finet já um sacerdote bem formado, vice-presidente do ensinamento católico da segunda cidade da França, grande personalidade, e Martha já bem avançada na vida mística, quando os dois se encontraram. Nasceu o foyer do encontro de uma batizada e de um sacerdote. E toda a teologia que Jesus quer manifestar é realmente a articulação do sacerdócio ministerial e do sacerdócio batismal, formando uma célula eclesial capaz de irradiar o amor de Jesus. Obrigado pela atenção. Vai ser o próximo assunto.